Coragem para Florescer, desperte a força que há em você, transforme cada desafio em uma nova pétala de aprendizado. E dia após dia, semeie sua melhor versão para colher um jardim de infinitas possibilidades que a vida oferece. Olá, seja muito bem-vindo ao Coragem para Florescer, o podcast onde mergulhamos nas verdades e feridas ocultas do mundo corporativo para te guiar em uma jornada de transformação e liberdade. Eu sou a host desse podcast e nos últimos 20 anos tive o privilégio de viver a intimidade das empresas. Fui uma observadora e uma pesquisadora profunda, vendo e ouvindo o que raramente chega nos relatórios e o que muitos líderes nem imaginam. Hoje eu estou aqui para compartilhar essas vivências e minhas teses para que você e sua organização possam, de fato, florescer. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a coragem para dizer não. Defina limites e proteja o seu bem-estar no trabalho. Tenho certeza que vocês têm percebido e talvez até vivido a grande epidemia do sim. É importante a gente dizer o quanto que a sua marca, a gente falou disso no episódio anterior, o quanto que a sua marca pessoal, ela é contornada por hábitos, práticas, comportamentos, a forma que as pessoas enxergam você. E o mundo do trabalho está cada vez mais complexo e as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de falar não. Então esse episódio vai ser um complemento muito poderoso para os episódios anteriores, porque a gente vai abordar o lado prático e desafiador da gente manter a saúde e a integridade dentro de um ambiente corporativo tão exigente, reforçando que coragem não é só para se expor, mas é também coragem para se proteger. Então vamos começar falando sobre a epidemia do sim. De que adianta você se sentir exausto, sobrecarregado, constantemente invadido? O sucesso profissional não pode custar esse preço muito alto. Ele não pode custar a sua sanidade mental. Se a gente não souber proteger o nosso ativo mais precioso, que somos nós mesmos. Então, em um mercado de trabalho que está cada vez mais acirrado, né, a gente tem necessidade de provar constantemente o nosso valor. Como se a todo instante a gente estivesse sendo observado como um grande Big Brother. Dizer não pode parecer um sinal de fraqueza, de falta de compromisso, de comprometimento. A gente também tem muito medo de rejeição, de exclusão. A gente não quer ser visto como membros não valiosos de uma equipe. A gente tem receio, um receio genuíno de desapontar os nossos líderes, os nossos colegas, da gente não ser mais chamado para projetos importantes, como se o não fosse uma grande barreira. E aí, no limite desse medo, a gente tem medo de ser demitido. Esse medo faz as pessoas aceitarem mais do que elas realmente aguentam. E tem também a síndrome do impostor. A gente, se não me engano, foi no episódio anterior que a gente falou sobre ela. Sabe aquela vozinha interna que fica sussurrando no seu ouvido? Você não é bom o suficiente. Você precisa aceitar tudo que te pedem, porque você precisa ser aceito. E aí tudo isso vai dando para as pessoas um medo tremendo de dizer não e que essa grande farsa seja descoberta. Tem a cultura dessa disponibilidade constante, né? A tecnologia deixou as pessoas ligadas 24 horas por dia. Os e-mails e mensagens chegam, né? Eles invadem o seu celular a qualquer instante, qualquer momento. E há uma expectativa, sim, explícita, muitos têm coragem de declarar, ou implícita, de que as respostas precisam ser imediatas. E essa resposta imediata, ela vai borrando as linhas entre trabalho e vida pessoal. E muitos de nós simplesmente não fomos mesmo ensinados a identificar e comunicar os nossos limites.
como eu disse, que a gente vai borrando as linhas, né, entre trabalho e vida pessoal, a gente não sabe criar essa linha que vai ter essa delimitação dos nossos limites de forma explícita e clara. Então a gente não sabe qual é o nosso basta. E acreditamos que a gente não tem direito de estabelecer essa linha, né, que por vezes é tênue, nem de estabelecer o momento do basta. Só que existem inúmeras consequências silenciosas e algumas nem tão silenciosas de não dizer não. Uma delas é o esgotamento e o burnout, que é uma das coisas mais graves e visíveis que tem acontecido nos últimos anos, que é essa sobrecarga levando à exaustão completa física e mental, a perda da paixão pelo trabalho, redução de produtividade, quer dizer, um afetamento completo do organismo, do equilíbrio do organismo. Existe uma queda na qualidade do trabalho que quando a gente abraça mais do que a gente dá conta, a qualidade visivelmente cai. Quando a gente quer se tornar um faz-tudo, a gente é mediano em tudo, em vez de ser um especialista em alguma coisa que faz algo excelente. Tem um estresse, um impacto na saúde que impacta o sono, gera ansiedade, irritabilidade, dores físicas. Então, a nossa saúde, ela começa a pagar pela falta de limite que a gente não consegue colocar. E por incrível que pareça, a gente começa, dentro desse cenário que eu desenhei, de extrema disponibilidade, só que às custas, né, da saúde física e mental, é uma ironia, porque ao tentar ser muito prestativo, você pode estar jogando contra a sua marca pessoal. Você pode ser visto como desorganizado, sem foco, ou sem prazo, porque você vive sobrecarregado. E aí a sua reputação de pessoa competente, confiável, diminui grandemente. Olha que coisa séria. E a gente também começa a encher tanto a agenda com tarefas, muitas delas de baixíssima prioridade, que não tem muito valor agregado para a nossa vida, para a nossa carreira, que a gente perde a chance de aceitar projetos estratégicos. Então, as pessoas que são muito ocupadas têm que fazer um check na agenda para olhar se de tudo que está sendo preenchido os seus horários, se são coisas que vão refletir e impulsionar a sua marca, a sua carreira. Se não, é hora de fazer uma limpeza na sua agenda para que possa entrar algumas oportunidades mais relevantes. E sem contar o impacto na vida pessoal, né, gente? Isso é uma queixa unânime de muito menos tempo para a família, para os amigos. Quantas pessoas não têm um hobby, não têm um horário de descanso? A vida literalmente se resume a trabalho. E tudo isso gera muita frustração, muito sentimento de culpa, muito ressentimento. Eu conheço, nessa minha caminhada de mais de 20 anos no mundo corporativo, eu já vi inúmeras pessoas que se sobrecarregaram, que entraram num burnout gravíssimo. Uma delas não conseguiu retornar ao mundo corporativo pela dificuldade de dizer não. Foram abraçando tudo por medo, por vontade de serem úteis e muitas intenções parecem até positivas. Porque essa pessoa que entrou nesse adoecimento que não teve volta, ela tinha muita vontade de aprender, ela é muito curiosa. E com isso ela foi se atolando no trabalho até perder a sua saúde, perder sua família. E então vamos pensar, né? O que a gente tem feito com as nossas prioridades, com a nossa agenda, com o nosso tempo, com a nossa reputação, com a nossa vida. E por que não é então, né? Resumindo essa primeira introdução, então por que não é tão fácil, né, dizer não no trabalho? Porque o medo se tornou o grande fantasma dentro das empresas. Medo de demissão, medo do julgamento, medo do rótulo, medo de ser improdutivo, medo de não fazer mais parte da equipe, medo de inúmeras coisas que, por vezes, são coisas que são, de fato, criadas pela mente
desse indivíduo, porque a mente mente. Então a pessoa ela é simplesmente engolida por essa quantidade de medo e vê em contrapartida os seus sonhos e a sua carreira esvaindo ali por entre os dedos. Então, como que a falta de limite e o medo de dizer não fragiliza a nossa marca pessoal, né? Já que a gente falou no episódio anterior que o nosso maior ativo, o que a gente tem de mais importante é a nossa marca. Qual que é a essência que a gente deixa no mundo? A marca pessoal é a percepção, como que as outras pessoas nos veem. Qual que é o valor que a gente está gerando para o mundo? Qual que é a nossa confiança gerada para os nossos stakeholders, as pessoas que a gente relaciona? Quando a gente não estabelece limites claros, né, contornos bem definidos, e a gente tem dificuldade de dizer não, essa percepção começa a ser distorcida. E aí a sua marca começa a ser entendida, entre aspas, como se fosse uma disponibilidade infinita. E aí começa então o mundo te perceber de uma forma distorcida e fragilizada. Em vez de você ser visto como alguém altamente competente, focado nas suas prioridades e aquilo que é importante para você, você passa a ser percebido como alguém sempre disponível. É aquele grande resolvedor de problemas de última hora. Passa para ele que ele resolve tudo. E aí você vai se atolando nessa areia movediça. E tudo isso desvia o foco do seu real valor e da sua expertise, que é fazer uma entrega com qualidade, no prazo, né, com atenção, cuidado. Então as pessoas podem começar a pensar, se ele aceita tudo, talvez ele não tenha coisas mais importantes para fazer. Gente, o mundo corporativo não aceita desaforo. Vamos empurrar qualquer coisa para ele que ele resolve. E aí a gente tem um impacto na nossa marca, né? Se a sua marca deveria ser sobre especialização e um grande resultado de qualidade de entrega, vira uma marca de sobrecarga. E aí a gente começa a perder credibilidade e confiança das pessoas que estão no nosso entorno, da nossa liderança, até do mercado que a gente está. Você começa a ter uma percepção fragilizada. Então, aceitar mais do que você consegue entregar, você inevitavelmente começa a perder prazo, entregar trabalho com qualidade inferior, você vai estar sempre estressado, sempre irritado, sempre tratando as pessoas de forma desagradável e esgotado. E isso gera uma imagem, né? Tudo isso comunica que você é desorganizado, que você é grosseiro, que você tem baixa inteligência emocional, que você tem baixa confiabilidade. Então, os seus sims, entre aspas, começam a perder o valor, pois a entrega, ela não é correspondente ao que você está prometendo para o mercado. Então, a sua marca de profissionalismo e comprometimento, que com certeza é o que você quer passar para o mundo, ela é corroída por essa incapacidade de gerenciar mesmo os seus recursos, tempo, energia, e o tempo é limitado, né? E aí a gente começa a ter uma desvalorização do tempo e também da sua expertise, né? Se você não coloca limite, as pessoas assumem que seu tempo não é valioso ou que sua agenda está sempre livre. Então as demandas que são triviais, aquelas que não são da sua responsabilidade, podem ser completamente direcionadas a você, tirando você do foco do que você quer fazer, o que você acha que é importante. E isso vai impactar, então, na sua marca. Então, como que é a sua marca? Eu acho que é um exercício interessante para você fazer agora. Quais as associações que você percebe que as pessoas do seu entorno, sua liderança, sua equipe, seus amigos estão fazendo a você? É uma associação de uma imagem fraca ou a percepção de uma imagem forte que consegue colocar limite com gentileza e cuidado? Só que aí tem um ponto que a gente tem falado bastante aqui nesse podcast, que é o quanto que você está comprometido com o seu bem-estar e com o seu autoconhecimento. Porque se você próprio não fez uma análise do que é importante, do que você quer para sua vida, como que você quer preencher seu dia, realmente qualquer coisa que você faça no seu dia tem valor. E aí você começa a perceber que o esgotamento físico e mental, por essas faltas de limite, já vão começar a prejudicar as suas interações.
com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, com a sua liderança. E aí você começa a ter um rótulo, que é uma coisa que eu não gosto, mas a gente percebe que no mundo corporativo isso é muito comum. Você começa a ter um rótulo de profissional com problema de temperamento ou com um baixo desempenho. Então, em resumo, né, a marca pessoal, ela não é somente o que você faz, mas como que você gerencia e como que os outros percebem a sua marca e como que você faz esse gerenciamento. Então, essa coragem de dizer não e de estabelecer limites pessoais não é egoísmo, como muitas pessoas falam, né? Poxa, mas eu sou um cara tão comprometido com a equipe, como que eu falo um não? Mas isso não é um egoísmo, isso é um profissionalismo. Isso é respeito próprio a partir do autoconhecimento. É o alicerce que a sua marca vai ser uma marca que vai ser sinônimo de competência, de foco, de confiabilidade, porque você não vai se atolar nos seus prazos, de bem-estar. Não adianta nada a sua entrega vir carregada de esgotamento, fragilidade, desconforto. A sua marca tem que vir carregada de bem-estar. Então vamos falar um pouquinho da arte da assertividade, o não estratégico, que não é o não egoísta e nem o não grosseiro. Então não é sobre ser inflexível, mal educado, mas é ser estratégico, respeitoso, profissional. Um não bem colocado, ele pode mostrar para o mundo o seu profissionalismo, a sua capacidade de priorizar, o seu autoconhecimento, quando você tem limite, o seu foco. Então analisa internamente, que é uma análise que na hora que eu estava escrevendo esse podcast eu fiz a minha autoanálise, do quanto que você tem enchido a sua agenda de prioridades e necessidades alheias e não das suas próprias necessidades. Então a primeira coisa é saber o que para você é inegociável. O que para você é fundamental que esteja presente no seu dia a dia e na sua agenda. Quais são de fato as suas prioridades? Então se você fizer uma análise e perceber que a sua prioridade é a sua família e seus filhos e esposa, marido, mas a sua prioridade tem sido dada ao trabalho, numa carga horária muito desequilibrada, chegou o momento de você começar a fazer uma limpeza na sua agenda para que você tenha, então, respeitado esses seus valores que são inegociáveis. Outra dica em vez de dizer um sim de imediato, a gente tem muito esse hábito, né, de querer ser disponível e gentil e ser bom colega e falar sim de bate-pronto. Então, quando é pedido algo para você, você já logo dá um sim. Só que esse sim, ele pode vir nos próximos 5 minutos carregado de arrependimento, de frustração e de raiva. Você pode pensar, poxa, mas por que eu falei sim, meu Deus? Não era um sim que eu queria dizer? E isso pode te gerar desconfortos físicos e mentais em decorrência da sua decisão. Então, ao invés de dizer um sim de imediato, use frases assim, deixe-me ver a minha agenda e eu te dou um retorno. Deixa eu dar uma olhada nas minhas prioridades da semana e aí eu dou um jeitinho de organizar um espaço para conversar com você, eu te falo ainda hoje. E aí nisso você vai ganhando um fôlego para você reorganizar a sua agenda e não cair no arrependimento nos próximos 5 minutinhos. Outra coisa, seja claro, breve e honesto, né? Quando a gente, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu já passei muitas vezes por uma situação que eu queria dar tanta desculpa antes de falar o não, para depois dar o não. Então assim, seja claro, breve e honesto, não dê muita desculpa, não faça muito rodeio e justificativa muito longa e dê logo o seu não, né, de forma empática e amorosa, mas lembrando que você falando esse não, você vai estar falando um sim para você. Outra dica dê um não, mas um não acompanhado de alternativa. Por exemplo, analisa aí se faz sentido, né? Ao invés de dar um não seco, você dá um não assim, ó.
olha, não consigo fazer isso que você me pediu agora, mas eu posso te ajudar com Y. Ou eu não consigo para hoje, mas eu consigo para quarta. Isso te ajuda? E aí você demonstra colaboração, você não invade ali aquele seu gosto por falar um sim. Então você dá um não com como se você desse um não com uma solução. Eu acho que essa é uma baita alternativa para quem está experimentando aí o não. E reforce o compromisso com o sim, né? Deixando claro que o não a uma tarefa específica permite que você entregue as outras tarefas que você assumiu, que já está na sua agenda previamente, com qualidade, com excelência. Então, para garantir a qualidade do projeto X, eu preciso focar nele agora. Se eu te der um sim agora, vai prejudicar esse projeto X. Então, essa gestão do tempo, ela é muito inteligente e de início pode parecer para você que o outro vai se sentir magoado por isso, mas isso pode refletir uma imagem muito positiva de comprometimento e responsabilidade. Então, bem-estar como uma prioridade, ele é uma coragem que a gente tem que ter continuamente, porque o mundo, ele tá aí enchendo a gente de distrações, enchendo a gente de possibilidades de procrastinar atividades, mas se você não tiver um comprometimento com o seu bem-estar e com o seu autocuidado e com o seu respeito próprio, o mundo corporativo vai te distrair o tempo todo. Então, o não para si, né, a importância de dizer não para algumas distrações que você gosta, um passeio ali pelo Instagram, uns 50 minutos ali no TikTok, vai fazer com que você procrastine alguma coisa que era importante e que vai lá na frente comprometer a sua produtividade, o seu bem-estar. Então, explicar que dizer não pode gerar um desconforto inicial, eu acho que é uma forma de falar para vocês que vocês precisam manter a coragem de manter esses limites, né? Mas não é um exercício de coragem que com o tempo você vai voltar ao estágio anterior de ter medo de dizer não. Mas é lembrar que isso vai fortalecendo tanto a sua reputação e a sua capacidade de autogestão que você começa a virar realmente uma pessoa com mais facilidade de manter os seus limites. E quando o não leva às novas portas, né, é uma coisa interessante da gente pensar o seguinte. Por exemplo, quando a gente estabelece alguns limites no seu dia a dia, pode abrir espaço. É como se sobrasse tempo na sua agenda para oportunidades que estejam mais alinhadas com a sua marca pessoal. Só que para isso você tem que saber qual que é a sua marca pessoal, que marca que você quer deixar no mundo e com os seus objetivos de carreira. Então, quando a gente lembra disso, né? Quando a gente fala assim para tudo, a gente compromete a nossa marca pessoal. Quando a gente diz alguns nãos, algumas portas e algumas oportunidades são abertas, abrindo espaço para a gente fazer coisas que têm mais a ver com o nosso objetivo de carreira. Então, só para a gente poder lembrar que coragem para dizer não é egoísmo. Não se sintam egoístas e que quando esse não é dito com afeto, com cuidado, com estratégia e com autorrespeito, vai cair sobre esse não muito mais responsabilidade, inteligência profissional, autocuidado, zelo do que você pode imaginar. É uma extensão do controle sobre o seu maior patrimônio, que é a sua marca. Não abra mão disso, porque se você não controlar a sua agenda, alguém vai controlar ela para você. Então começa com um pequeno, assim, qual sim que você vai transformar num não estratégico essa semana? Começa pequenininho, dá um pequeno passo. De repente, algum sim que você já disse que tá se sentindo assoberbado, que você fala, gente, eu vou voltar e falar um não. Não tá dando mais. Não, naquela época dava, mas agora não dá mais. Para você se poupar de frustrações.
E lembrando que a sua capacidade de dizer um não define a qualidade do sim que você pode realmente cumprir. Isso é sim ter uma coragem de florescer. E com essas palavras e essas reflexões, eu me despeço com o desejo verdadeiro que vocês tenham coragem para falar não de forma bastante corajosa, de forma genuína, que vocês cuidem da marca pessoal de vocês, que vocês cuidem dos limites delimitados com carinho, com empatia, com cuidado. E a gente se vê no próximo episódio para a gente continuar essa lindíssima jornada de florescimento dentro do mundo corporativo. Um abraço.